Então, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de maio de 2022, nós estudamos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Eu sempre gosto de lembrar a todos que essa obra foi a primeira obra de Emmanuel psicografada por Chico. E nós estamos aqui no capítulo 2, que fala da ascendência do Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou fazer a prece, tá? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, para mais uma tarde, noite de estudos. E queremos sempre te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que todos nós estamos recebendo em todos os momentos, principalmente nesse momento em que estamos aqui iniciando mais uma vez o estudo dessa doutrina abençoada. Que a tua paz e o seu amor esteja sempre conosco, graças a Deus. Bem, vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Então vamos começar aqui o nosso estudo. Nós vamos iniciar hoje, como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 2, a ascendência do Evangelho. E nós vamos começar a estudar no 2.1, as tradições religiosas, tá? E eu vou devagarzinho, porque aqui tem tanta coisa rabiscada no meu livro, para eu não me perder. Então diz assim: vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica. Vamos aqui entender primeiro o que é o vedismo, de onde vem essa Índia védica. O vedismo é uma primitiva forma de religião dos hindus. E ele diz Índia védica e bramânica. E o brahmanismo é uma antiga filosofia religiosa indiana. Hoje, o brahmanismo é chamado de hinduísmo, entendeu? Então, o brahmanismo hoje é chamado de hinduísmo. E o hindu é aquela pessoa, né, que estuda, que segue o hinduísmo. Grande parte dos indianos são hinduístas, são hindus. Então, o vedismo, porque ele diz Índia védica, é uma primitiva forma de religião dos hindus. E o brahmanismo é antiga filosofia religiosa, tá? E o brahmanismo hoje é conhecido como hinduísmo. Bom? Então, vamos continuar aqui. No Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, o culto dos mortos tem a seguinte ideia: para os egípcios, a morte seria um estágio de mudança para outra existência. É mais ou menos isso que a gente conhece, né? Então, para os egípcios, no culto dos mortos, a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Então, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos, o que seria esse ensinamentos órficos? Essa palavra deriva da palavra orfismo. Ensinamentos órficos deriva da palavra orfismo, que é doutrina oriunda das tradições gregas, a qual preconizava a ascese, quer dizer, o aperfeiçoamento espiritual para a libertação da alma por transmigrações sucessivas. Então, o que a gente vai percebendo? Que essa ideia de transmigrações sucessivas, de reencarnação,
de vida após a morte sempre esteve presente no passado. Sempre esteve presente no passado. Então, hoje, às vezes, você vê as pessoas, né, se escandalizando com tudo isso. Mas nós vamos encontrar essa ideia na Índia, no Egito, na Grécia. Então, não é uma novidade para a humanidade esse fato. Eu vou voltar a ler tudo para a gente poder entender melhor. Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo. No Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, tá? A quem ofereciam os seus ensinamentos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Então, a gente vai ver que esses primeiros grupos, e o Emmanuel, ele fala aqui sobre essa questão deles, né, viverem de certa forma, já haviam esses grandes mestres, mas eles viviam de certa forma isolados intelectualmente das massas. Perceberam? Jesus, ele era um espírito altamente intelectualizado, podemos dizer assim. Mas vivia isolado das massas? Não. Mas esses mestres antigos viviam. Eles viviam isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que o poderiam compreender devidamente. Então, eles ensinavam para o povo, né, os seus ensinos exóticos, mas o grande saber, o saber mais profundo, eles reservavam apenas para os iniciados num círculo restrito, porque esse grupo restrito é que poderiam compreendê-los melhor. Então, já havia, Jesus sempre foi enviando esses mensageiros, mas eles, de certa forma, se fechavam. Eles se fechavam. Para o povo, ensinavam algo assim muito superficial, as coisas mais exóticas, tá? Agora, o saber mais profundo, eles reservavam para um pequeno grupo de iniciados que poderiam compreendê-los melhor. E aí eu trouxe aqui, vou partilhar aqui o ecrã com vocês. Quando a gente vai tomar um pouco agora de conhecimento desses grandes territórios, civilizações, nossa, o troço não quer sair, culturas que já viviam, né, tendo esse conhecimento. Nós vamos falar da China milenária, tá? Sobre a China milenária, muito interessante.
Isso está no livro A Caminho da Luz. Eu coloquei porque eu sei que alguns não têm. Mas esse livro, olha, são 3 livros que vocês podem. Aqui no CIOI, aí no CIOI nós temos essa biblioteca que vende os livros, né? Baratinho. A Caminho da Luz, Pensamento e Vida e Mediunidade e Sintonia. São 3 livros, tá? A Caminho da Luz, de Emmanuel, Pensamento e Vida, também de Emmanuel, e Mediunidade e Sintonia. São 3 livros de Emmanuel, que seria interessante, quem puder adquirir, adquira. Pensamento e Vida e Mediunidade e Sintonia é fininho, fininho. E o A Caminho da Luz que vocês conhecem já. Então, a cristalização das ideias chinesas, né? Porque os chineses, eles vão ter um papel muito importante na formação da cultura do mundo. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. Por quê? Dentro da civilização chinesa e da civilização indiana, haviam grandes mestres. Inclusive o budismo, né? Tem uma filosofia belíssima. Então, haviam grandes mestres. Mas essas 2 civilizações, a chinesa e a indiana, elas se insulam, elas se isolam. Elas não compartilham de forma satisfatória as suas tradições e os seus ensinos. E a gente sabe que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. A gente cresce e a gente evolui através de trocas. Quando a gente fala assim, vamos estudar em grupo, que cada um estude um pouquinho o tema, que a ideia é essa, né? Para que a gente possa fazer a troca. Por exemplo, nesse estudo que nós estamos fazendo agora, interessante seria que cada um tivesse dado uma lidinha no texto em casa e aqui trouxesse as suas opiniões, o seu colocar, para a gente fazer essa troca. Porque fazendo a troca, a gente cresce. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos dos seres. Então, é contrário à natureza a lei do isolamento. A existência é uma longa escala, na qual todas as almas, tá, devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava, quer dizer, caminhava sem rumo no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas, em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se, no curso do tempo, as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. Então, enquanto os indo-europeus estavam começando a caminhar, espalhar, de certa forma, seus conhecimentos, ainda, né, de uma forma muito primitiva, aprendendo, divulgando, crescendo, né, naquele esforço do aprendizado, e muitos grupos caminhavam ainda sem rumo, sem um objetivo, alguns grupos foram desaparecendo, outros foram se formando, mas havia aí um esforço, e nesse esforço havia aprendizado. Os arianos da Índia, que fazem parte das castas da Índia, dos grupos dos exilados de Capela, que já traziam um conhecimento, fizeram o quê? Estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora,
quando os israelitas, que são os hebreus, que é um outro grupo de exilados, são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações. Lembra quando os hebreus saem da Babilônia e vão em direção à Terra Prometida? A fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada pelas transformações do século à grande lição de entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Porque prestem atenção uma coisa, quando os exilados de Capela chegam na Terra, nós sabemos que tem as castas, os hebreus, os egípcios, as castas da Índia e as raças arianas que vão dar origem aos brancos da Europa. Quando eles chegam aqui, a China, a população que vai dar origem à China, já está aqui na Terra. Por isso que ela é chamada de a China milenária. Então, a Terra tinha uma população, que são esses povos que vão dar origem aos chineses e que já tinham uma cultura. Então, quando os exilados de Capela que chegam, eles já encontram um povo com uma certa estrutura. E essa China, ela é convidada, ela é convocada a se reunir com esses povos para que eles possam trocar conhecimentos. Foi pela sua obstinada resistência, porque aí o que acontece? Essa raça que vai dar origem à nação chinesa, eles se resistem à troca. Eles não querem fazer a troca. Eles são fechados em si. Repara a China hoje. Eles continuam fechados em si. Repara a Índia. Continua fechada em si, com aquelas castas. Entendeu? Então, foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo. Era para essa civilização estar anos-luz à frente, mas ela se estagnou, como também a civilização indiana. Se você vai à Índia hoje, gente, é uma coisa terrível. É aquele Rio Grande horroroso, sujo, poluído. É ainda aquele preconceito de castas. Vivem como se fosse, de certa forma, ainda em séculos passados. E a China também, fechada em si, tá? Então, foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo. Embora nestas despretensiosas observações, diz Emmanuel, sejamos os primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Então, a China e a Índia, eles têm muito para ensinar. A cultura chinesa, ela é antiquíssima, antiquíssima. A Índia também tem muita coisa para ensinar, mas eles se recusam a dividir. Eles se mantêm ali fechados nas suas filosofias, nas suas religiões. E isso, de certa forma, estagnou essas duas civilizações na marcha do tempo. Voltando aqui ao nosso livro, diz assim: Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos,
trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Então, o Senhor foi colocando, foi enviando mensageiros como Forri, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautamas, todos, né? Eles eram os seguidores dos mestres da antiguidade. Todos eles foram mensageiros de sabedoria que foram encarnando em várias regiões do planeta, trazendo ao seu modo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens devem se submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho. Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles grupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas, que nós vamos depois analisar um pouquinho, olha só que interessante, ainda não haviam chegado à órbita terrestre. E entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Então, a raça adâmica ainda não tinha chegado aqui. Mas aqui já haviam alguns mestres que já estavam plantando, né? E já estavam plantando esses ensinamentos. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Forri refere no seu I Ching ou I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, o divino mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Kong Fu Tse, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então você vai percebendo que Jesus, muita gente fala assim, João Batista foi o precursor de Jesus. É verdade. Mas Jesus enviou não só João Batista, inúmeros outros, como nós vimos aí, Forri, Lao Tse, Confúcio, Pitágoras, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Buda, em várias regiões do planeta, para que essa ideia pudesse estar bem disseminada pelo planeta. Porque, por exemplo, quando um dos discípulos de Jesus, depois da morte dele, saiu pelo mundo a pregar, eles não ficaram só na Europa, eles foram para a Ásia, eles foram para o Oriente. E chegando lá, ao falar dos ensinamentos de Jesus, de certa forma, esses grandes mestres do passado já haviam disseminado algo semelhante, o que permitiu que as palavras de Jesus levadas pelos discípulos se espalhassem
com facilidade. Porque quando Tomé, Matias, né, e esses discípulos de Jesus começavam a falar do amor, da fraternidade, aquele povo que ouvia dizia assim: ah, mas Confúcio também falava sobre isso. Então, havia uma identidade de conhecimento, tá? Quando e a Grécia, Sócrates falou sobre isso, algo parecido com isso. Então, assim, Jesus conseguiu espalhando os seus ensinamentos, né? E com isso foi sendo preparado os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia e outros centros adiantados do planeta, né? Então, esses espíritos elevados foram sendo distribuídos por todo o mundo, né? Então, como ele diz aqui, centros adiantados do planeta enviando os elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia. Algum tempo depois da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação de seus ensinos. Vamos conhecer um pouquinho Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Então, esse espírito, quando reencarnou, né? Ele reencarna ali na China e ele traz todo um conhecimento, mas ele precisa abraçar aquela cultura, tá? Para que ele pudesse espalhar seus ensinamentos. Tem o pensamento de Confúcio que diz assim, olha só como está bem dentro daquilo que Jesus ensinou. Aquele que se vinga, cava 2 covas. Percebeu? Aquele que se vinga, cava 2 covas. Mostrando que não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Mostrando que aquele que vive pela espada, morre pela espada. E Confúcio faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias de perfume, de requintada sabedoria moral. No Kan Ying de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso. E o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Então, o Senhor dos céus é bom e generoso. E o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos. O Senhor dos céus e o homem sábio. E o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Então, verifica se esse pensamento não está em acordo com o Evangelho de Jesus. Sim, está. O Senhor dos céus e o homem sábio caminham juntos. Estão sempre juntos, não é? E esse sábio vai recebendo a inspiração do Senhor dos céus. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento de Jesus. Em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes, seus mensageiros, a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu,
não obstante todos os seus sacrifícios. Então você vê aí, esses homens, Lao Tse, Confúcio, viveram 500 e 600 anos antes de Cristo. Já espalhavam essa filosofia do amor, da fraternidade no mundo. E mesmo assim, nós, até hoje, ainda não conseguimos compreender, assimilar essa filosofia. Isso é de um avanço fantástico. Mas vai olhar na Índia, vai olhar na China, que foi o berço praticamente desses ensinamentos. Olha a situação que se encontra lá. Totalmente, eles ignoram praticamente essa filosofia, que teve o seu berço ali, no seio deles. É o tal dos interesses humanos, não é? E aqui eu trouxe para a gente falar sobre essas raças adâmicas, né? Que Emmanuel diz que quando chegar aqui já havia uma população aqui que já estava desenvolvendo uma cultura. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações. O que é o paraíso perdido? Está lá na história do Adão e Eva. É a lembrança do mundo onde eles viviam, até que ficassem arquivada nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, muito intelectualizados, mas pouco moralizados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Então, aí unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, um grupo veio e se misturou com aquele povo que já existia ali, que vai dar origem à Índia. Então, como eu falei, já existia um povo ali, como já existia um outro povo que vai dar origem à nação chinesa. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, nessa descendência. Porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos, que fazem parte dos Árias, né? As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos, né? A base de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. A raça amarela, que é originário, né, da China milenária, e a raça negra já existiam na Terra. E eles vão se misturar com essa população. É de grande... Inclusive, a raça negra está muito ligada à raça egípcia, que grande parte dos egípcios, dos faraós, eram negros. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Então, você percebe, por exemplo, o povo de Israel, os hebreus, eles eram, esses grupos que vieram de Capela, eram muito fechados e se misturaram com um grupo que já existe aqui e mantiveram também essa característica fechada. Os que vieram e se misturaram com os chineses também tinham essas características. Os que vieram e se misturaram com os indianos também tinham essa característica e mantêm até hoje. Já os egípcios não tinham. Eles não tinham essa característica. E eles vão se misturar com as raças negras.
E eles vão evoluir de uma tal forma, construindo uma civilização tal, vão espalhar o seu conhecimento de tal forma, que é o grupo que é considerado mais adiantado e que a grande maioria já retornou. Os que se fecharam ainda estão por aí, mantendo ainda as mesmas características, os mesmos antagonismos, o mesmo orgulho, a mesma vaidade, entendeu? Você percebe, né, essas características, porque eles tinham essas características. E ao se misturarem com esses povos, isso prevaleceu. Vamos voltar aqui ao nosso livro do Emmanuel. Ele diz aqui, então eu vou voltar um pedacinho para a gente ler. Forri os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da vida, da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Eu não coloquei isso aqui no PDF, não, mas eu vou relembrar com vocês a questão de que era o verbo do princípio. Está no Caminho da Luz, capítulo 1. No capítulo 1, diz assim, é só um pedacinho, né? Ele vai falar assim, o verbo na criação terrestre. No capítulo da evolução em 2 mundos, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência. Então, ele está querendo dizer aqui, Emmanuel, que ninguém viu Jesus trabalhando na formação do planeta. Ninguém viu as mãos de Jesus, augustas e sábias dele, na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Então, como não foi visto isso, eles chamam esse trabalho de Jesus de o trabalho da natureza. Em todos seus estudos e análise da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação, do princípio, como será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, o homem, não é? Ele não sabe como, a maioria das pessoas não sabem como esse planeta se formou. Não sabe que a formação desse planeta foi presidida pelo Mestre Jesus. Então, eles dizem que tudo isso se formou, é obra da natureza. É obra da natureza. Foi um Big Bang, alguma coisa assim. Entendeu? Mas, na realidade, foi Jesus que, com seus companheiros, né, outros espíritos, começou a elaborar a formação do planeta. E quando esse planeta estava pronto, ele começou a enviar os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, ele começou a mandar esses homens, esses profetas, esses grandes sábios, para interpretar o seu pensamento. Pensamento que ele passou para eles. E eles, vindo à Terra, tinham que espalhar para o mundo esse pensamento. Então, continuando aqui. Todos, em afinidade,
com as características da civilização e dos costumes de cada povo, olha só, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um desses emissários foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Cada um deles trouxe, da sua forma de falar, de interpretar, o amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, eles trouxeram essa ideia do amai-vos aos outros. Mas, devido à ignorância dos povos daquela época, do obscurantismo dos tempos, eles foram obrigados a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos. Por que será que eles tiveram que fazer isso, gente? Por que será que existiram as parábolas? Por que será que Jesus colocou os seus ensinamentos através das parábolas? Foi por causa disso aqui. Por causa do obscurantismo dos tempos, por causa da ignorância. Então, ele teve que pegar seus ensinos, colocar dentro das parábolas. Esses homens do passado, Confúcio, Lao Tse, Rofi e outros, também tiveram que fazer a mesma coisa. Colocar os seus ensinamentos dentro de certos mistérios, de certos símbolos, para que esses ensinamentos não pudessem ser destruídos. Então, quando as pessoas... Eu nunca estudei a cultura oriental, mas já ouvi falar, né? O livro dos antigos Vedas, os livros chineses, os livros bramânicos, que aquele que estuda, que conhece e mergulha nesses livros, né, nesses símbolos, vai retirar dali conhecimentos profundos. Então, Jesus também teve que fazer isso. Porque se aqueles homens abrissem o verbo de forma clara, nenhum deles teria sobrevivido muito tempo. Mesmo assim, muitos deles foram perseguidos. Então, os seus ensinamentos de 500, 600 anos antes de Cristo, e que eram para a base, né, era a preparação para a vinda do Mestre, precisou ficar escondido dentro de símbolos, né, dentro de filosofias ocultistas, para não se perderem. E somente hoje, esses iniciados, né, estão mergulhando, né, e trazendo e revelando esses ensinamentos. Mas, mesmo assim, a questão desse fechamento da Índia, da China, não permite que isso seja revelado para todos. Você vê o quanto a China ainda é fechada até hoje. O quanto a Índia é fechada até hoje, dentro das suas casas. Já pensou se todo esse conhecimento da Índia, da China, a China milenária, fosse espalhado pelo mundo? Quanta coisa maravilhosa nós teríamos, nós saberíamos. Mas muita coisa foi destruída. Muita coisa, o homem não queria que se espalhasse. E Jesus, sabendo disso, também quando ele chega aqui, ele coloca seus ensinos mais profundos
em parábolas, para dificultar certo grupo de pessoas a perceberem aqueles ensinos. Porque se percebendo e vendo que era contrário aos seus interesses, iriam deturpar. E hoje, quando a gente estuda as parábolas, olha quanta coisa a gente tira. Olha quantos ensinamentos profundos, né? Então, ele diz aqui, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, todos esses homens, assim como João Batista, prepararam o caminho para a vida de Jesus. Aqui ainda no livro, deixa eu ver onde está, Caminho da Luz, no capítulo 12, nós vamos ver um pedacinho, né? Quando ele diz assim, ó, o Emmanuel, a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Se Jesus não tivesse enviado esses missionários, trazendo essas filosofias, esse amai-vos uns aos outros, os ensinamentos dele não teriam se estabelecido. Então a gente vai ver que isso vai pipocar em todos os cantos do mundo. No Oriente, no Ocidente, você vai encontrar. Então, a ideia das transmigrações coletivas, você vê que a igreja, se sentindo ameaçada pela ideia da reencarnação, ela faz um concílio para tirar a reencarnação. Ela faz um concílio e a reencarnação ela é retirada da religião católica por um concílio. Então, essa ideia já existia na mente dos gregos, dos romanos, dos hebreus, dos chineses, né, dos indianos, ela já existia. Como todos esses ensinos de Jesus, né, do amai-vos aos outros, não fazer o outro, tudo isso já se falava na história do mundo. Então, não era para nós estarmos vivendo a situação que nós estamos vivendo agora. Não era. Se nós tivéssemos realmente abraçado essa filosofia, desde que esses homens chegaram aqui, esse mundo seria outro. Seria outro. Mas ele está assim porque nós negamos colocar em prática tudo isso que há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, Jesus foi enviando para a gente. E aqui, continuando, ele vai dizer aqui, Emmanuel, 2.3. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Térmutes. Térmutes era da família que criou Moisés. Parece que era o faraó, a princesa, né? Porque ele foi criado dentro da família real, né? Da família real egípcia. Então, a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Térmutes, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, os egípcios não faziam parte desse grupo que veio de Capela. Moisés foi educado dentro dessa civilização. Então, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo, estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina. Então, Moisés foi
colocado dentro dessa civilização, a mais avançada entre todas aquelas que vieram, que foram os egípcios, para que ele pudesse beber de todo esse conhecimento, tá? E aí ele depois uniu todo esse conhecimento à sua grandiosa missão. E ele vai fazer o quê? Ele vai vulgarizar, vai espalhar pelo mundo o monoteísmo, estabelecendo para fazer, levando ao mundo, fazendo o mundo conhecer o decálogo, os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás. Ele vai espalhar isso para o mundo. Mas ele vai espalhar isso baseado, alicerçado por todo aquele conhecimento que ele recebeu dos egípcios, que também falava do amai-vos uns aos outros. Então a gente vai percebendo como tudo isso vai se encaixando. E aí diz aqui, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbólica apta a satisfazer a mentalidade geral. A gente lembra quando eu falei para vocês que os egípcios também, durante um tempo, adoraram um Deus único, que foi imposto pelo faraó Akenaton, que era o Deus solar. Não é? Então, eles também tinham essa ideia. Mas o politeísmo se espalhou. Por quê? Porque os homens necessitavam dessa ideia para satisfazer as suas vontades. Então, era um Deus para isso, era um Deus para aquilo, era um Deus para aquilo outro. Mas a ideia do Deus único sempre esteve presente nessas civilizações. E Emmanuel diz aqui, a legislação de Moisés, que é o Código Mosaico, está cheia de lendas e de crueldades, compatíveis com a época, mas livre de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Quando você ouve falar de Moisés, lembra das pragas do Egito? Isso ficou muito claro. Os poderes mediúnicos que ele possuía, mostrando que ele era um espírito muito antigo, um espírito que trazia um grande conhecimento, tá? Ele foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação com a síntese luminosa de grandes verdades. Então, quando Emmanuel traz esse texto para a gente, ele quer nos mostrar que o trabalho de Jesus foi um trabalho muito árduo, porque às vezes, as pessoas falam assim, o mestre construiu o planeta Terra. Fez os mares, os oceanos. Mas e daí? Foi só isso? Já havia aqui, como nós falamos, uma população que vai dar origem à China milenária, por isso que ela é chamada de China milenária. Antes dos exilados de Capela chegarem aqui, a China já estava aqui desenvolvendo uma cultura, uma organização. Haviam outros povos que viviam praticamente ainda dentro das cavernas, mas essa região já se desenvolvia. Tanto que tem aquele ditado que diz assim, quando os europeus saíram das cavernas, os chineses já estavam fazendo comércio nos oceanos, para mostrar a diferença de um grupo para outro. Então a China já tinha uma estrutura. O povo que vai dar origem à Índia já estava por ali também,
com todo o conhecimento. Quando eles chegam, os exilados de Capela, eles vão se unir a esses povos e vão enriquecer esses povos com os seus conhecimentos. Mas eles trazem um grande problema. Os hebreus, as castas da Índia, que é a questão do isolamento. A questão de não querer fazer a troca. Não querer fazer a troca. Né? De passar informações. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos a história do povo hebreu, que quando José foi levado como escravo para o Egito, depois o pai dele foi para lá, e quando e o Egito sempre foi muito próspero de alimentos, né? Inclusive José teve aquele sonho que mandou o faraó guardar muitas coisas, porque haveria um período de fome, depois do período de fartura. O Egito sempre foi uma região aberta a receber outros povos. Dentro do território egípcio, haviam vários grupos de povos estrangeiros, que quando a terra deles ficava seca ou não tinha escassez de alimento, o que eles faziam? Eles pegavam o seu grupo e ia se estabelecer no Egito. E o faraó permitia. Foi assim que a família de José foi para lá. Então, o Egito sempre teve portas abertas para receber vários povos que viviam próximos à sua fronteira. Eles não negavam receber. Lembra quando José foge com Maria, para onde que ele vai? Para o Egito. Porque lá no Egito tinha uma colônia de hebreus, de judeus do Egito. E o Egito tinha várias colônias de vários povos lá. Então, eles sempre foram abertos. E quando esses povos se instalavam no Egito, havia o quê? Uma troca de cultura. Os egípcios absorviam a cultura desses povos estrangeiros e os povos estrangeiros absorviam a cultura do Egito. Agora, com a China, com a Índia, com os hebreus, eita dificuldade. Lembra dos hebreus com a história dos gentios? Que eles não aceitavam. E por isso, até hoje, eles têm as dificuldades deles. Olha a situação. Por exemplo, você se for para a China, na China você não pode, é muito difícil, né? Você estando lá poder participar da sua religião. A maioria das igrejas já foram fechadas, eles não permitem. Na Coreia do Norte, se você entrar na Coreia do Norte com algum símbolo cristão, uma Bíblia, uma cruz, você é preso. Eles não aceitam. Entendeu? E na Índia, olha só como eles são. Então a gente vai percebendo como foi difícil para Jesus enviar os seus mensageiros para espalhar essa mensagem pelo mundo. Foi um trabalho árduo. E, como a Emmanuel falou, hoje, a maioria dos povos atuais não reconhece esse trabalho de Jesus. Essas transformações, tudo isso que ele fez. Eles dizem o quê? Foi a natureza. É a natureza. Mas até que ele viesse, foi um trabalho de muita organização. E esses mensageiros dele também não puderam falar abertamente da sua mensagem. Tiveram que, muitos deles, esconder a sua mensagem dentro de símbolos para que as gerações futuras, mais livres da ignorância, pudessem aos poucos mergulhar nesses ensinos e tirar dali as suas máximas, como hoje a gente faz com as parábolas. Deu para a gente captar isso aí? Como esse trabalho é profundo de Jesus? Né? Esses trabalhos iniciáticos. Então, Jesus está desde os tempos imemoriais
espalhando o conhecimento. Então, quando a pessoa fala, os chineses, os indianos, isso não tem nada a ver com o Mestre Jesus. Tem sim, tem muito. Todos eles falaram do amai-vos uns aos outros. Agora, revestido com os símbolos da cultura onde eles estavam inseridos. Se você pegar livros da cultura hinduísta, dos Vedas, você vai encontrar. Como se você for ler os livros de Moisés, você vai encontrar tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Você vai encontrar lá. Todas essas colocações do mestre. Por quê? Porque todos esses homens foram trabalhadores, mensageiros enviados por Jesus. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Alberto, Verinha? Ninguém tem nenhuma colocação, nada para falar? Deu para entender, gente? Porque é para participar, gente. Tá? Como eu falei para vocês antes, seria interessante, nós vamos falar na próxima aula sobre Jesus. Então, seria interessante que vocês, durante essa semana, pegassem alguma coisa, tá? Sobre Jesus, sobre seus ensinos, sobre o seu trabalho, para que a gente pudesse estar bem inspirado para falar do Mestre Jesus. Para a gente poder fazer essa troca, gente. Porque a gente vai falar sobre Jesus e seu evangelho. Então, por isso que eu falei para vocês, esse livro Pensamento e Vida, Mediunidade e Sintonia, vários livros que falam de Jesus, para que a gente possa ter essa inspiração, esse toque, para a gente poder falar do mestre como realmente ele merece. Livro Ave Luz também, de João Nunes Maia, muito bom, tá? Então, quem puder dar uma olhadinha, os livros de Amélia Rodrigues, a Boa Nova, os livros de Emmanuel, né? Para a gente poder se banhar nesse tema de Jesus, para que a gente possa participar e trocar essas vibrações amorosas. Porque falar de Jesus, como diz aqui, né? Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, olha só, Jesus foi a personificação da bondade infinita do Senhor. Tá bom? Então, vamos fazer isso, vamos mergulhar também, para a gente trazer uma inspiração, para a gente poder fazer essa troca, gente. Porque senão fica uma coisa assim muito estanque, tá? Porque esse estudo pede isso, pede essa troca. Bom, então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Nós estamos agradecidos por esse estudo na noite de hoje, desse conhecimento, desse fortalecimento em relação à trajetória de Jesus aqui no orbe, essa semeadura, esse terreno que foi adubado, por assim dizer, para que ele pudesse chegar e plantar as sementes. Então, somos sempre muito gratos pelos ensinos que eles nos fazem, né, dessa transformação que precisamos fazer. Que Jesus abençoe essa nossa noite de estudos, abençoe a humanidade, abençoe a todos. E muito agradecidos estamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, até amanhã, boa noite, tá? Que o Senhor abençoe a todos nós. Tchau.